Irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje, eu vou utilizar aqui como texto base para o nosso estudo, né? Vamos falar de estudo de hoje, Mateus 26 e 28, e ele está em duas versões. Eu estou utilizando nesse slide duas versões, e você pode utilizar também aí, né? Se você tiver em casa e aqui acesso a uma Bíblia online, hoje vai ser útil, tá? Você pode utilizar. Então, na versão do Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E como é que isso está escrito, como é que isso está traduzido na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje? É quase igual, né? Mas diz assim, ó: porque isto é o meu sangue, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Percebeu? A diferença está em uma palavra, né? Na palavra remissão, e aqui embaixo na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje, está perdão. Ok? Perceberam a diferença? Espero que vocês aqui também tenham percebido a diferença. Quem estiver aí deitado, né, se senta e vai pesquisar na sua Bíblia. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus a direção nesta noite, para que Ele nos ajude nesse momento de meditação. Pai querido, nós te honramos nessa noite, Senhor, e Senhor Jesus, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Eu te agradeço pela indicação e pela oportunidade de hoje estar trazendo essa meditação. Para mim foi uma curiosidade assim, que fortalece a nossa alma, nosso espírito, a nossa fé como teus filhos, e era um conceito, né? Mas aqui eu estou com essa missão de desenvolver um pouco esse conceito e dividir com os irmãos aqui nesta noite. Por isso, Senhor Deus, como se trata da revelação, no meu entender, a mais importante para toda a humanidade, e nesses poucos minutos, Senhor, eu te peço que o Senhor Deus me guie, prepare os corações. Quem sabe, Senhor Deus, hoje à noite alguém está precisando disso aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós somos um pequeno público, né? Mas veja se acontece também com você, porque acontece comigo. O que eu ouvi de pregação no último domingo eu já não lembro, não é? Eu não lembro nem o que foi que eu almocei ontem. Então nós só sabemos, mas se a gente tivesse passado sem ter feito uma refeição, o almoço, a gente com certeza lembraria, não é? Mas como a gente almoçou, a gente às vezes nem se lembra o que almoçou. Já o café, a gente não pode nem dizer que não se lembra, basta se lembrar que é o tradicional, porque todo mundo normalmente toma café com leite, pão e manteiga, está na maioria de todos mundo, né? Mas quando se trata de mensagem, a gente esquece. Mas por quê? Houve uma alimentação naquele momento. Nós fomos abastecidos, igual quando a gente toma um café ou come uma refeição, a gente depois que come esquece o que comeu, mas a gente sabe que ficou abastecido para até a próxima refeição, né? Mas se a gente ficar sem comer, a gente vai lembrar que ficou sem comer. Mas com relação à palavra, não funciona assim. A gente às vezes não ora e não sente falta que orou.
A gente esquece as mensagens, não percebe que houve uma mensagem. Mas eu digo que se em cada mensagem que a gente ouvir, a gente atentar com responsabilidade para o que está sendo ministrado, isso vai produzir o seu efeito. Que aí agora eu vou fazer um parêntese com aquela parábola, do semeador, onde ele diz o seguinte, ele fala assim: a semente, que foi semeada junto à beira do caminho, nas pedras, no espinho e na boa terra, o que é que ele diz? É semelhante à pessoa que ouve e, não é assim que ele explica? Por um bom tempo eu achei que o problema era da terra, mas não é. A terra é a mesma. E eu ouvi um estudo do pastor Luciano Subirá e eu compreendi. A terra e a semente são exatamente a mesma. A semente é boa, só que, e a terra também é boa, que é você, que é eu, somos nós. A diferença é como a gente recebe a semente, é como a gente ouve a palavra. Não tem aquela história que a gente está na igreja só de corpo presente? Pois é. É possível dizer que um de nós é melhor do que o outro, ou que o nosso cérebro é diferente um do outro, que tem mais capacidade? Não é possível afirmar isso absolutamente. Mas a diferença é como a gente aplica o ouvir. Então, o quanto a gente está interessado em ouvir, interessado em entender e depois em aplicar, é que faz a diferença da semeadura. E aqui, nesta palavra, eu estou na expectativa de que alguém do público que aqui está na igreja e de quem está acompanhando aqui pela live vai precisar disso para os próximos dias. Vai ser necessário para a sua vida até a próxima refeição, ou vai ser necessário para você em algum momento da sua vida. Vamos entender dessa forma. Eu estou crendo assim e estou trazendo isso com todo carinho. Nós temos aqui duas palavras, chamada remissão e remissão. Se a gente fala, elas soam aos nossos ouvidos exatamente da mesma forma, não é? Tem o mesmo som. Então, na língua portuguesa, isso existe uma classificação para isso. São palavras homônimas, homófonas, São palavras pertencentes à família dos homônimos, homófonos. O que são os homófonos? Palavras homófonas são palavras que têm a mesma sonoridade, mas têm diferença na escrita, muito embora sejam pronunciadas da mesma forma. Mas o fato de serem escritas diferentes, elas têm significado diferente. E o mais interessante na língua portuguesa é que existem palavras que são escritas da mesma forma, faladas da mesma forma e que significam coisas diferentes. Não é verdade? Por exemplo, a palavra manga. Se alguém disser que alguém vestiu a manga, a camisa de, vestiu a camisa de manga curta, nós estamos entendendo que estamos falando de camisa. Mas se alguém comeu manga verde, nós não estamos entendendo que ele comeu um pedaço da camisa, ele comeu a fruta manga. E se fala e se escreve exatamente da mesma forma. E aqui essa palavra remissão, duas palavrinhas, remissão e remissão. Eu estava em algum momento
meditando sobre justamente o aspecto da salvação. É o tema na minha vida, é o tema que para mim é o fundamental, é o único, e acho que todo crente deveria se ater a esse entendimento simples e poderoso, que é buscar meditar e compreender a respeito da salvação. Eu não lembro exatamente qual era a coisa que estava acontecendo, mas eu me deparei com não com essas duas palavras, mas com a palavra remido e redimido. Vocês já ouviram isso? Remido e redimido. Aí eu quis saber se existe diferença entre remido e redimido. E em algum momento eu caí num trabalho feito por um estudioso da língua portuguesa, né? E ele estava tirando uma dúvida a respeito das palavras, essas duas, remissão e remissão. Remissão com C cedilha e remissão com 2 S's, né? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Nós vamos pesquisar o seguinte: essas duas palavras, elas existem na Escritura? Remissão com C cedilha e remissão com 2 S's. Se você tem aí sua Bíblia online, na versão que você tiver, pesquise a palavra remissão com C cedilha e veja o resultado. Olha lá, ela está escrevendo remissão com C cedilha. Não trouxe nenhum resultado. E olha que ela está ativa ali com 3 versões. Fernandinho, eu queria que você marcasse o filtro toda a Bíblia. Pode pesquisar novamente. Continua não trazendo nenhum resultado. E ela está ali com a nova versão transformadora, está com a Almeida revista e atualizada, e está com a nova versão internacional. E eu já pesquisei em várias versões, e a palavra remissão com C cedilha não foi encontrada. Mas se nós colocarmos a palavra remissão com 2 S's, a gente encontra vários resultados. Então deu para, primeira coisa, remissão com C cedilha não tem na Bíblia. Quem traduziu a Bíblia não encontrou sentido, né, na escrita original para traduzir para o português, para a palavra remissão com C cedilha. Ele só encontrou sentido na linguagem original, na língua original que esses textos foram escritos, para traduzir por remissão com 2 S. Não é curiosa a situação? Agora nós vamos passar para um outro estágio para tentar resolver, né? Mergulhar um pouco mais por que a palavra remissão com C cedilha não é encontrada na Bíblia e a com 2 S's é encontrada. Depois ele vai mostrar aí, mas a palavra remissão com C cedilha é originada, é um substantivo, é uma palavra, né? É um substantivo originado do verbo remir. E a palavra remissão, com 2 S's, é originada do verbo remitir. Alguém já tinha ouvido falar nesse verbo remitir? Não é mentir de novo não, tá? Porque se fosse assim seria rementir, né? Mentir de novo. Não, aqui é remitir.
Então, remir gera a palavra remissão. E o verbo remitir vai gerar o verbo remissão com 2 S. Eu não espero que você memorize isso, porque eu já estou vendo esse negócio há muito mais tempo do que vocês, e até hoje, para eu digo, peraí, remissão com S, com 2 S, vem de qual verbo? Do remir ou do remitir? E o remissão com C cedilha? Veio do remir ou do remitir? Então, não se preocupe com isso, em memorizar, mas é importante agora caminhar no mergulho para entender o sentido dessas coisas, porque a intenção é a gente trazer isso para o plano que nos interessa. Remir, que gera o substantivo remissão, ele significa tornar a obter, conseguir libertar-se, resgatar. Já o verbo, a palavra remitir, que dá origem à palavra remissão com 2 S, ela significa conceder perdão, indultar, dar por pago ou satisfeito. Então aí a gente já começa a perceber porque nas Sagradas Escrituras, foi usada a palavra remissão com 2 S, é porque o sentido original, onde aquele evento ocorreu, estava significando um perdão. Então, olha só, remissão, tornar a obter, resgatar, guarde esse sentido, tornar a obter, resgatar, e remissão com 2 S, que é daquele verbo maiorzinho um pouco, remitir, conceder perdão. Vamos guardar essa definição. Então, quando a gente leu lá no versículo de Mateus 26, 28, você se lembra que está escrito assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão, com 2 S, dos pecados. Ele está dizendo, aí na versão NT do Novo Testamento, na linguagem de hoje, ele traduziu por muitos, para o perdão dos pecados, compreende? Se ele tivesse traduzido a palavra assim, olha, fosse a tradução tivesse sido assim, tivesse escrito, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para remissão, com C cedilha, o significado era outra coisa. Estaria significando que era para resgatar alguma coisa, e não para perdoar os pecados. Seria para estar resgatando o pecado. Não faz sentido isso, não é verdade? Não faz sentido isso. É por isso que na língua portuguesa, o sentido que dá ao que está escrito aqui é o de perdão. Por isso é com 2 S. Então a gente olha essas duas palavras e a gente vê que tem algo que que as aproxima, que é a ideia de um perdão, não é? De uma quitação. Elas trazem consigo essa ideia. Por exemplo, quando alguém vai, na caixa ainda tem isso, alguém quer conseguir algum dinheiro, ele não tem um dinheiro, ele pega uma joia, aí ele vai na caixa e empenha a joia, deixa a joia lá, não é? Aí a caixa avalia e diz, isso aqui vale R$1.000. Aí a pessoa pega, a caixa diz assim, tá bom, mas eu vou dar um desconto, eu vou te dar só R$900. Aí se você quiser resgatar a sua joia,
num determinado tempo tu vai lá e tem que pagar R$1.000 para a caixa. Aí você remiu a joia. Houve a remissão com C cedilha da joia. Houve o resgate da joia. Houve a quitação da dívida. Não houve? Não há também uma ideia de quitação? Você não deve mais nada para a caixa. Mas houve uma coisa chamada resgate. Agora o interessante é que, por outro lado, tem um evento, uma distinção que faz essas duas palavras significarem coisas diferentes. Na primeira palavra, a remissão com C cedilha, não é que ela exige uma ação da pessoa que é dona da joia, um esforço dela de conseguir depois dinheiro para ir lá e resgatar aquela joia. Porque se ela não conseguir aquele dinheiro, aquela joia vai ficar lá, ela não vai mais poder recuperar, vai ficar presa. Num evento como esse, né, a pessoa perdeu a joia. Como que ocorria, gente, lá no passado? Às vezes as pessoas, elas se endividavam tanto, que uma das maneiras de ela quitar a sua dívida era se dar por escravo, ou dar um filho como escravo. Então imagina, se ela se dava como escravo, ela poderia ter a remissão com C cedilha das dívidas, se ela pagasse a dívida, não é? Se ela não conseguisse dinheiro, ela ia trabalhar até um determinado tempo para então pagar a dívida. Ou seja, a remissão, ela vem com um ato de trabalho. Agora, vamos considerar o seguinte: a dívida é impagável. Impagável. A dívida é impagável. O que é o impagável para nós? Vamos materializar. Aqui, nós simples mortais, tá? Vamos dizer que a gente ganha aqui R$1.000 por mês. Se a gente contrair uma dívida de R$12.000, significa que são 12 salários, não é? Um ano. Se a gente tirar um ano inteirinho trabalhando e conseguir fazer isso sem comer e entregar todo o salário, levaria um ano para pagar a dívida, não é? Se você encontrar um parente que te dê uma cartela de ovo de vez em quando, talvez até consiga. Mas vamos falar então de uma dívida de R$1 milhão para quem ganha R$1.000. É impagável, não é? É impagável. Mas então, se alguém que é o dono da dívida diz assim: eu perdoo a dívida, ocorreu uma remissão. Qual delas? 2 S. Essa remissão dependeu da pessoa que estava com a dívida? Não, dependeu de quem era o dono da dívida. Essa é que é a grande diferença entre essas duas palavras. Irmãos, como é que isso se aplica? E pode passar para o próximo slide, né? Naquilo que nos interessa. Aí eu fiquei curioso. Ora, não existe mesmo remissão com C cedilha na Bíblia? No aspecto da salvação não existe isso? Coisa intrigante, né? Porque
Eu digo, não é possível. Eu acho que alguém escreveu alguma coisa errada aqui. Porque quando eu olho, quando eu vejo a compreensão que eu tenho a respeito de salvação, e quando eu vejo o significado da palavra remissão, com C cedilha, que significa resgatar, tornar, obter para si, isso não nos parece familiar, não traz para nós um sentido, não é isso que acontece. É como se estivesse dizendo assim: olha, Deus, Ele não nos resgatou do mundo, não é assim que nós falamos? Ele nos remiu do mundo, Ele nos resgatou do mundo. E quando a gente pensa lá no evento original, que foi a criação do homem, Adão, o primeiro Adão, homem perfeito, tudo aquilo que a gente sente de tristeza, de vontade de não ir lá trabalhar, das dificuldades, das doenças quando ela vem, dos problemas que são maiores do que a gente, a inveja, as guerras, a política, a guerra de valores, de conceitos, ideologias, todas essas imperfeições, a ganância, isso não acontecia com o Adão. Ele era um ser perfeito, que a gente não consegue. Eu acho que nós somos tão contaminados que a gente não consegue fazer um exercício de tirar algumas coisas do mundo para tentar voltar lá atrás, para imaginar como seria esse mundo só de Adãos número 1. Dá para pensar um mundo onde a gente não adoece? Não dá? Dá para pensar, mas aí não teria médico, um monte de coisa, né? Dá para pensar um mundo onde as pessoas não são usurpadoras, gananciosas, não são violentas, não teria polícia, não teria presídio, não teria leis dizendo assim: não mate, não roube, não cobice. Não teria nada dessas leis. Não existiriam os 10 mandamentos. Não existiriam. Por quê? Porque nós estaríamos em perfeita comunhão com Deus. Agora, uma coisa que eu não consigo imaginar é um homem eterno, sabe? Um homem eterno na terra, se reproduzindo todo tempo sem morrer. Aí digo, rapaz, tinha que inventar carro, tinha que inventar edifício. E se inventasse carro, se inventasse edifício, ia ter poluição, lei de trânsito, aí ia contaminar, né? Porque a gente tem uma ideia assim, imagina, Adão estaria hoje no nosso meio. Aí eu fico pensando, tá bom, ele vai envelhecer, mas qual seria a aparência de Adão? Ou será que ele seria como naqueles filmes, que ele chega num determinado ponto e para de envelhecer fisicamente, idade adulta, fica com a mesma carinha, mas ele tem aí 10 milhões de anos? A gente consegue, é difícil de a gente conceber isso, por causa da nossa imperfeição, não é? Então, esse ser, ele era um ser pertencente a Deus, todo o seu querer de Deus. Deus o criou, Deus o educou, Deus o treinou, Ele ensinou os valores, Deus o investiu de poder. Eu acho que o universo existe por causa da infinitude do homem. O universo infinito existe por causa da infinitude do homem. O que seria se nós pensarmos que só no nosso planeta solar nós temos uns 200 milhões de sol, de sistema solar igual ao nosso,
com planetas rodando ao redor dele, né, na Via Láctea, e que a Via Láctea não é a maior galáxia do mundo e nem a única. Existem outras bilhões de galáxias. Eu acho difícil imaginar que não há um outro lugar. E qual seria o problema para Deus dizer: tá bom, encheu a terra, cria outra. Encheu essa, cria outra. Qual é o problema? A limitação da terra não seria o problema. A terra é como a cabeça de um alfinete em relação ao sol, ou em relação a uma laranja. Assim é a terra em relação ao sol. Tá bom, então cria uma terra do tamanho do sol. Se encher, eu crio outro sol, outra terra do tamanho do sol. Não seria o problema. Mas o homem, de alguma forma, e aí é que está o evento, que nós, como crentes, isso é tudo que, no meu entender, o crente precisa saber. Tudo que a gente precisa saber é isso, é que nós viemos de Deus, nós fomos criados por Deus, Ele nos dotou de um poder imenso, e Ele nos deu uma coisa que Ele respeita, Ele deu e outorgou, uma coisa chamada liberdade, poder decidir, poder escolher. Deus não ligou uma chavezinha lá no cérebro dizendo o seguinte: olha, não, aqui é sempre, nunca tu vai, pensar diferente. Não, Ele deu poder de escolha. Mas o homem, com toda essa glória que ele foi criado, e eu penso, isso não está escrito na Bíblia, mas eu penso que se tem uma pessoa que Deus revelou mistérios que nós não compreendemos hoje, essa pessoa foi Adão. As leis do universo, dos outros planetas, das galáxias, como chegar lá, como ir para lá, como navegar no universo. Ou será que o mundo de Adão, que Adão conhecia, era só aquele pedaço do jardim do Éden? Eu não acredito nisso. Que nós vem cá, vamos dar uma volta na Terra, vamos ver os continentes, como é que é na América, na Austrália, na Europa, no continente gelado. Ele não era preso, para mim ele não era uma pessoa presa lá no Éden. Depois o Éden ficou intocável para ele. Então, quando o homem resolveu deixar entrar no seu coração a coisa chamada cobiça, é um negócio realmente impressionante isso, a cobiça. Lúcifer, pensa na grandiosidade desse ser, nós já estudamos isso aqui, mas ele cobiçou ocupar o lugar de Deus. Ele não cobiçou, e ele sabia que ele não podia ser igual a Deus, mas ele quis o seguinte: olha, eu vou ocupar o lugar de Deus, eu vou elevar o meu reino e vou me assentar no monte mais alto. Era isso que ele queria, mas ele sabia que ele não podia ser igual a Deus. Agora, olha a conversa aqui com Adão. Não, Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você seja como Ele, seja igual a Ele. E aí entrou uma chave, disse: rapaz, os pensamentos da gente humana, se Satanás, com todo esse poder, não conseguiu dar a Deus, mas Deus criou um mecanismo, que se eu comer eu vou ser igual a Deus, então eu posso ser maior até do que Satanás. Ou a gente acha que Adão não sabia quem era Satanás? Eu não acredito nisso. Ele não era um ingênuo, não era um homem adulto que simplesmente nasceu e foi ingênuo, não sabia nada. Ele sabia o que estava fazendo. A partir daquele momento, o homem deixou de ser de Deus.
Então, quando Jesus veio, aí é que eu acho que existe a remissão com C cedilha. Ele veio para resgatar, né? Para remir. Ocorreu aí a remissão também do homem. Ocorreu os resgates. Porque olha, não existe nada que o homem pudesse fazer para o seu próprio resgate. Para ele se salvar, para ele voltar a ser como antes. Não existe nada que ele pudesse fazer. É como alguém que, por exemplo, geneticamente, digamos assim, alguém contraiu uma doença incurável hoje, AIDS, câncer, né? Ela pode voltar a ser sã? Ela sozinha dizer assim, eu vou ser sã novamente? Não existe hoje esse poder. Pode ser que daqui mais tarde possa ter cura, já para outras doenças teve. Eu estou citando o exemplo assim para significar eventos que denotam a impossibilidade de voltar. Tá bom. Quem de nós pode voltar a ser ontem? Não, quem de nós pode, não é muita coisa. Quem de nós pode voltar a ser o que nós éramos 5 minutos atrás? É impossível, não é? É só para mostrar os eventos impossíveis. Então era impossível, é impossível para nós evoluirmos para um estado e voltar como aquele Adão era lá atrás. Então, dada essa impossibilidade, na Bíblia existe um evento, e nós vamos usar ele aqui para a gente já caminhar para o final, que é o seguinte. Você lembra do caso de Noemi, né? E era Ruth, né? Ou era Esté? Era Ruth. Então, ela ali naquele evento, né? Tinha um evento ali que só podia ela não podia, digamos assim, pagar o preço do evento, mas havia a figura de um remidor, que era um parente. Então o parente disse assim, eu caso com você, e ao casar com ela, ele estava remindo ela. Você lembra que ela ficou viúva, né? Ele estava fazendo um resgate, uma remissão com C cedilha. Quando Jesus Cristo veio e morreu, ele veio para nos resgatar. Ocorre aí um ato de remissão com C cedilha, trazer de volta para si mesmo. Deus está, através de Jesus, trazendo de volta para si aquilo que era dele. Só que isso, como sempre, ele faz uma coisinha que é o seguinte: olha, mas você tem que querer. Você tem que querer. O livre-arbítrio continua aí. É por isso que, né, existe toda essa discussão entre uma linha teológica que diz que a gente só vai a Deus porque na verdade é Deus que escolheu a gente. Eu digo assim, olha, isso até pode ser assim. Eu acho que em alguma lei isso existe, né? Em alguma dimensão das leis que nós humanos não conseguimos explicar. Mas do meu ponto de vista, eu tenho a capacidade de tomar a decisão. Então, hoje, pertence a nós decidir aceitar o resgate de Cristo, a remissão. E aí o outro lado, quando se aplica a salvação, é completamente já entendível, né? Porque ele já disse aqui, o versículo que nós usamos ele veio, o sangue da nova aliança,
que é dado por muitos para remissão, para perdoar pecados. Mas aí a aplicação para fechamento do nosso estudo é que a gente não pode esquecer, é que na nossa salvação existem as duas palavras. Existe o perdão da nossa dívida, mas ele não é de graça. Houve um resgate, houve um preço, houve um pagamento. Tá certo? Então, irmãos, aqui, só lendo aqui no Salmo 49:7, diz assim: olha, ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, que leva à remissão, ninguém pode resgatar, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Aí Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida Então, remissão tem na Bíblia. Remissão com C cedilha tem na Bíblia. E glória a Deus por isso, que Jesus Cristo ele realizou as duas coisas. Ele pagou o preço e nos resgatou de volta para Deus. Essa aqui é a ideia fantástica, maravilhosa, é nos resgatar de volta para Ele. Esse é o que está no coração de Deus, e nos perdoar porque era impagável, mas Ele continua deixando cada um de nós escolher. Então, nesse mundo onde tem tantos conceitos, tantas necessidades, ideais, linhas de pensamento, eu não sou um estudioso, eu não sou, né? Alguém pode até pensar que eu sei alguma coisa, mas eu não sei. Mas de uma coisa eu sei disso aqui, e para mim é o que importa. Se tem uma coisa que eu sei, é que Deus quer me resgatar, quis me resgatar, e eu dou graças a Deus que Ele é o Todo-Poderoso, e que nele não há nenhuma treva. Você já pensou se Ele, com o poder que Ele tem, Ele fosse um sádico, Ele fosse um membro do Hamas? Perdido que nós estávamos, né? Nos faria sofrer sem nunca morrer. Mas não é assim que Ele faz. Ele veio para... Ele é amor, Ele é todo amor, Deus é amor.